Boa noite, meus amigos. Eu sou Juliana Bender. Estamos aqui para mais uma noite de Evangelho. Hoje, domingo, 5 de setembro de 2021, estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 11 a 17. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai, meu Deus, como assim? Automutilação? Não. Já já a gente vai entender o que é isso. Vamos esperar a nossa convidada chegar para poder. Ah, ela aí, muito bom. Darinha chegando, vamos lá, vamos lá. Tcharam, tchá, 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 tchá. Oi, oi, oi. Meu Deus. É com emoção, né? Esses dias tem sido com emoção, vou te falar. 2 finais de semana já. Ufa! Oh, Boa noite, boa noite, prazer. querida. Quanto tempo você não aparece aqui? Segunda vez, mas que bom, amiga, que bom estar aqui e compartilhar contigo esse momento. Ai, que bom. Nossa, você é tão corajosa, eu fico tão orgulhosa disso. Não é fácil, mas a gente tenta. Ai, que alegria ter você aqui. Obrigada Eu que por agradeço, Ju. estar disponível. Deixa eu descer aqui um pouquinho aí. Então, sejam todos bem-vindos. Vou fazer a nossa oração inicial e aí a gente já começa, tá bom? Tá bom, vamos Convido lá. então aqueles que assim desejarem, fecharem os olhos, faz uma respiração profunda, que consiste em inspirar, reter um pouquinho e expirar. Vamos lá, assim, inspira, retém um pouquinho e expira. E assim a gente pensa em Jesus e agradece, só agradece. Agradecer a Jesus o final de semana, agradecer a Jesus a nova semana que está iniciando, agradecer a Jesus a vida, agradecer a Jesus as circunstâncias que nos são dadas a viver nesta vida, agradecer a assistência, agradecer o apoio, agradecer o amor que Ele nos dá todos os dias. Obrigada, Senhor, pela sua companhia. Obrigada, Senhor, pelas suas orientações, pelas orientações que recebemos de diversos lugares, Emmanuel, Joana, Kardec e tantos outros. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada e obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Vamos lá? Você quer Vamos lá. começar? Então, a gente faz a leitura do texto E depois a gente e aí a discute. gente vai comentando, né? Aí, se Pronto, quiser, eu vou ler um parágrafo para aquela coisa pronto. que você já Não, pode ir. conhece. Tranquilo, Então, Ju. é capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Está nos itens 11 a 17. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Que brabeza, hein? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé
vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Só coisa terrível aqui, né? Só barbárie, meu Deus do céu. Tem um comentário aqui de Kardec, ou melhor, da editora da FEB, no meu caso é a FEB, que diz assim, que nas traduções mais recentes e fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, ou seja, não usa a palavra escândalo, mas usa tropeço, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, etc. Então, para a gente compreender, escândalo é tudo aquilo que leva à nossa queda moral. É como se fosse esse escândalo aí, seria como o mal moral, né? Aquilo que nos afasta. Então, se nós pegarmos escândalo no contexto da atualidade, nós temos escândalo em todos, por exemplo, na sociedade como um todo, política, no trabalho, no nosso dia a dia, em vários termos nós temos essa palavra escândalo, como ela é utilizada. Mas se nós pegarmos ela para o sentido, como Kardec fala, no sentido evangélico, aí a gente vai ver que é essa mal moral. É aquilo que nos afasta, é a ausência do bem. Isso não quer dizer, e eu acho que me chama a atenção quando estamos estudando para hoje, né, que a gente começa a querer intensificar, é que quando ele fala assim, que é necessário que se sucedam os escândalos, mas é daquele homem para quem por quem vem o escândalo. Então, quando nós estamos em um mundo de provas e expiações, nós passamos por várias, digamos assim, eu vou falar a palavra oportunidade, de nos elevarmos moralmente. Então, como é que nós utilizamos isso? Quantas vezes no nosso dia a dia, por qualquer problema, qualquer limitação, nós nos entregamos? E aí nós acreditamos que nós temos o maior problema do mundo, que, ou às vezes nós falamos assim, um ditado popular, eu joguei pedra na cruz para estar passando por isso. Mas como eu estou utilizando esse momento que eu estou atravessando, como eu posso utilizar para me elevar moralmente? Como eu posso auxiliar outras pessoas da mesma forma? Apesar que essa questão da elevação do conhecimento, eu comecei a fazer uma metáfora que não é um combo. Você compra uma coisa e vai outra. É como se cada um essa questão do escândalo, cada um vai ter que buscar o seu caminho, encontrar a maneira de encontrar, de melhorar-se. E quando não conseguir fazer isso sozinho, a ajuda dos profissionais, de outras pessoas é sempre bem-vinda. Mas cada um tem que querer, tem que buscar. Então, essa questão do escândalo, tem várias vertentes que a gente pode ir, pode adentrar. Por exemplo, quantas vezes eu ajudo a escandalizar o meu irmão? Quantas vezes eu levo fofoca? Quantas vezes eu espalho notícias que não são verdadeiras? Quantas vezes eu me deixo levar pelas aparências? Isso tudo são escândalos. Ou então, essa questão também do escândalo, eu posso pensar assim, que muitas vezes, por exemplo, eu passo por alguma dificuldade, eu acho que aquilo está passando por mim, porque se eu pensar que eu estou pagando uma dívida das vidas passadas, você fala assim, eu estou pagando a minha conta, eu tenho que aceitar aquilo. Não. Se você está passando por uma prova, é porque você pode refazê-la e alcançar uma nota melhor. O intuito é esse. Se no passado eu errei, agora eu tenho a oportunidade de fazer melhor. É como lá o professor sempre faz isso, né? Eu
perdi na primeira chamada, eu vou para a segunda. Vou para o provão, vou para a recuperação, mas eu tenho oportunidade. Então, diante dessas necessidades, como é que eu posso melhorar? Como eu posso fazer o bem? Então, não é achar que por estar passando por um problema, que eu tenho que simplesmente aceitar, porque eu tenho que passar por aquilo. Não. Mas como eu posso melhorar? Quais instrumentos eu posso utilizar para o meu melhoramento? E quando eu estava, Ju, estudando esse capítulo, me veio duas questões que me fez refletir muito. A Paralimpíadas, a superação deles. Sim. Gente, cada um ali tem uma história, cada um tem um drama, mas eles não se deixaram abater. Eles lutaram, eles encontraram novos caminhos. E muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, nós não fazemos isso. Nós choramos, nós nos achamos a pior pessoa do mundo, que somos inferiores, que não temos oportunidades. Mas quantas pessoas aí que com bem menos conseguem fazer coisas gigantescas? Então, muitas vezes, nós precisamos parar e analisar essa questão do escândalo com várias vertentes. E não é levar no sentido literal da palavra, quando fala assim, ó, cortai-vos a mão. Não, não é isso. Porque se nós pensarmos o que é escândalo hoje na nossa sociedade, é bem diferente do que é escândalo na Idade Média. Sim. Então, assim, a sociedade, ela vai modificando. Ela modificou os costumes, mas a palavra de Deus não. E o que ele quer é que esse melhoramento, ele seja interno. Aí vem o que vocês sempre nos ensinam aqui, o autoconhecimento. Conhecimento. Porque eu conhecer, eu me conhecer, eu saber que eu tenho defeitos, que eu tenho inclinações negativas, mas como eu posso mudar essa direção? Como eu posso, no meu dia a dia, transformar isso? E não me deixar abater, sabe? Não me entregar às dificuldades, aos problemas. Mas, a partir disso, desse melhoramento, eu consegui. Então, quando Jesus fala que, às vezes, a questão do olho, é melhor retirar-se o olho, não é no sentido literal, porque senão nós viveríamos em uma sociedade de mutilados. Porque todos nós temos. Todos nós temos. Num grau maior, menor, todos nós temos. Então, assim, quando paramos para analisar esse trecho, ele assusta. Porque se nós pegarmos na literalidade, ele é aquela coisa que dá um arrepio. Mas depois você tem que parar e analisar o que Deus quer nos mostrar, qual o caminho. Então, é dizer que nós temos provas, mas que nós temos que saber utilizar as ferramentas do bem, da fé, da vontade, do querer melhorar, para que alcançar um mundo melhor. Não somos perfeitos, mas que vamos caminhando para isso, vamos caminhando para esse melhoramento. Então, assim, quando ele fala dessa questão do escândalo, na concepção mesmo evangélica, é essa mal moral que muitas vezes nós fazemos inconscientemente. Aí teve um outro exemplo que me veio muito à mão, porque assim, se nós formos parar na questão do evangelho como um todo, nós temos inúmeros exemplos. Chico, Irmã Dulce, todos eles nós vamos lembrar. Mas se pegarmos, por exemplo, no nosso dia a dia, nós temos vários exemplos de superação. Quantas pessoas da sua família, quantas vezes você precisou se levantar, erguer a cabeça, dizer que você era forte, que você conseguia? Então, quantas vezes? Aí eu estava me lembrando de um exemplo de um modelo, Fernando Fernandes. Ele era modelo, então teve um auge dele, né? Ele participou do Big Brother, então saiu modelo. Logo quando ele saiu da casa, muitos eventos, e aí, no auge da carreira mesmo dele, acho que foi em 2009 a 2010. Aí, ele é um homem muito bonito, muito chamativo, modelo, claro. E aí, aconteceu que ele teve um acidente de carro na época. E ele ficou paraplégico. Então, assim, para quem já nasce ou já tem uma deficiência, não é que é mais fácil.
mas já convive com aquilo. Mas imagine você ter uma vida normal, ter seus membros, e de repente você se vê diante de uma situação totalmente diferente. E aí ele falou que durante a terapia, né, a fisioterapia, ele começou a encontrar a disposição dele para a canoagem, se não me engano. Só que ele não se entregou. Ele tinha dois caminhos. Ou ele se entregava à depressão, a aceitar simplesmente que ele era um inválido ali em cima de uma cadeira, ou ele mudar, ou ele descobrir um novo esporte, ou ele fazer uma nova rota. Foi isso que ele fez. Então, quantas pessoas, às vezes eu não preciso ir tão longe para pegar um exemplo. A minha família eu posso ter. Aí um outro exemplo, que eu acho que você, como do direito, você vai saber explanar muito mais do que eu, mas que eu achei assim, que tem tudo a ver. Maria da Penha. Gente, Verdade. ela passou por uma prova muito grande. É aquilo que eu falei anteriormente. Nós passamos pela prova, mas não quer dizer que a gente vai passar pela prova e falar assim, estou pagando um débito, eu tenho que aceitar, é isso mesmo. Eu tenho que aceitar isso. Não. O que ela fez? Ela passou por aquilo, mas ela superou. Ela sofreu, não tô desmerecendo aqui o sofrimento dela, pelo contrário. Mas ela tornou-se a luta dela gigantesca. E com a luta dela, ela ajuda milhares de pessoas, de mulheres. Eu não vou entrar aqui no conceito, nada disso. Mas eu estou falando o que ela fez. O que ela fez diante da prova dela. Então, todos nós temos uma prova. Mas cabe a nós conduzirmos, usarmos de maneira benéfica as ferramentas que Deus nos dá todo dia. É o melhoramento, é o conhecimento, é buscar, é acreditar. E sempre tentar melhorar. Pode falando, Ju, senão eu falo demais. Eu E tô eu sou leiga, viu? Achamos uma palestrante, olha só! Já está Eu sou apta leiga. para palestras no Centro Espírita. Eu sou leiga. Eu vou aí, você... Mas aí você pode ir conduzindo agora. Se você quiser dar Bom, já que você continuidade. perguntou da Maria da Penha, a Maria da Penha realmente foi um caso emblemático, porque ela não conseguiu essa lei fácil, não. Ela teve Se uma não me primeira engano, foi 20 tentativa. anos que ela esperou, não foi alguma coisa assim para esperar a condenação do Ela teve marido. uma primeira violência, ela denunciou, e é claro que foi tratada com descaso, não havia delegacia especializada, não havia delegadas, nem agentes femininas para atender esse tipo de caso. Uhum. Então, ela foi renegada, né? Foi ignorada. Aí ela teve que voltar para casa, ela foi sofrer um segundo atentado pelo marido. E aí, na primeira vez ela estava normal, na segunda ela já ficou paralítica, né? Ela já ficou, eu não sei se foi tetraplégica, mas paraplégica ela ficou. E nisso ela continuou sem conseguir a condenação do marido. A justiça não estava, o processo não estava andando, estava aquela coisa demorada. Ela foi na Comissão de Direitos Humanos da ONU, denunciou, conseguiu de alguma forma denunciar lá. E de lá que veio para cá. Através dessa vergonha pública nacional ou internacional, é que aí veio para o Brasil se manifestar a respeito dessa denúncia lá. E com esta denúncia, com toda a repercussão internacional, foi que então resolveram fazer a lei e deram o nome dela para homenagear. Então foi uma luta muito grande mesmo, não foi só interna, não, foi internacional também. E é quando Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, perdermos a fé, perdermos a esperança, mas também nós não podemos perder a vontade de lutar, a vontade de caminhar. Gente, todos nós temos dificuldades. É fácil para eu estar aqui, abrir a minha cama e estar aqui? Não. Não é. Cada um tem suas lutas internas. É só esses meus problemas? Não. Mas eu não posso parar. Eu tenho que tentar buscar esse melhoramento. E é aquilo que eu tive conhecimento lá em abril de 2019, que foi com você.
que foi a questão de começar a caminhar, de saber, de começar a ouvir falar e querer entender o que é esse autoconhecimento, o que é essa autoaceitação, o que é buscar. Então, cada um precisa desse despertar. E aí é que eu falo, né? O despertar de cada um é que não vem com um combo, né? Então, você tem que procurar, você tem que se conhecer, você tem que saber quais são as suas limitações, onde eu preciso ter uma dedicação maior. Então, assim, é cada um ao seu tempo. Mas saber que todos, independente, vai ter problema. Do mais rico ao mais pobre, da pessoa mais zen do mundo a mais... Todos. Independente. Jesus teve. Agora, ele também disse que nós teremos, mas esse ele venceu, ele nos encoraja a vencer. Ou seja, nossas dificuldades nós também vamos. E se tem uma coisa que eu sempre... meu pai, para mim, é um exemplo. Pai, para mim, é exemplo. E ele, na sua sabedoria popular, ele sempre me falou assim: minha filha, nem todo mal é mal. Não quer dizer que nós só aprendemos com o mal. Não, temos várias maneiras de elevação espiritual. Temos várias maneiras. Mas as provas, elas é uma maneira de nós, como falei anteriormente, colocarmos em prática a questão do bem, colocar os valores, né? Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Mas o mal, as provas, quando elas têm uma finalidade. Tem um porquê. Ela vem justamente para isso, para a nossa elevação, para aquilo que nós podemos melhorar. E aí, lá, quando o pai falava para mim, filhinha, ele fala assim, filhinha, nem todo mal é mal. E é verdade. Nem todo mal é mal. Sempre tem um intuito maior. Como eu vou modificar? Às vezes eu não consigo mudar o mundo, mas eu posso mudar através do meu exemplo algumas pessoas que estão por trás. Então, é uma questão de autoconhecimento mesmo. Mas também não é para você simplesmente achar que aceitar tudo, não é isso. Não é simplesmente aceitar por aceitar, mas você conseguir ter discernimento para saber como eu vou agir, o melhor caminho e tirar. Sempre nós temos boas lições para tirar de qualquer situação. Pode continuar, Ju. Coisa linda, gente. Olha que felicidade. Sua pupila, Ju. Sou pupila sua. Ai, que orgulho. Isso é orgulho. Nossa, mãe. Isso não é escândalo. Então, deixa eu ler. O item 12. No sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro, que você já falou aí largamente. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Né? Antigamente tinha aquela coisa da menina ficar grávida e tem que esconder, manda a menina para longe, ou tira o bebê, ou vai, né? Ela vai parir, mas depois vai doar para a instituição, cuidar e etc. Então, esse seria o que vai de encontro à moral, ou ao decoro público, né? Aquilo que é mais de acordo com a sociedade. O outro escreveu que a gasolina está um escândalo. E quando a gente pode pegar também essa parte, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, nós podemos imaginar quantas pessoas diante da sociedade se mostram pessoas boas, pessoas de boa índole, tem uma conduta
que a sociedade elege como ideal, como essencial, mas em casa, com o próximo, com o seu. Esse véu de pureza, ele se transforma. Então, eu entendo também essa passagem como isso. Então, quando ele fala com vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, assim, eu posso pegar isso também como exemplo, por exemplo, no Evangelho, em todas as denominações, quantos escândalos nós temos, quantas pessoas que que estão à frente das igrejas, dos prédios, que transparecem algo, mas por dentro, por trás disso, do que transparece, estão sujos, esses vasos são sujos, que vendem uma imagem. Então, quantas vezes também nós nos vendemos? Quantas vezes nós precisamos colocar uma maquiagem em determinadas situações, e às vezes até mesmo sem querer, mas nos encontramos em uma outra situação diferente. Então, quando a gente fala assim, ó, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro, a gente tem muito a analisar nesse sentido, porque no contexto da nossa sociedade, encontramos isso muitas vezes. Aí é que vem essa questão do escândalo. Então, quantas vezes alguém aparece com uma notícia que choca, porque vendeu durante muito tempo a imagem, mas ele só vendeu, ele não é. Então, assim, por dentro eram sujos. Então, nós encontramos isso ainda na sociedade. Muitas vezes nós temos que encontrar onde está a minha sujeira. Onde eu ainda preciso ser puro. Todos nós ainda somos, porque nós estamos aqui na Terra. Então, o único ser puro que teve aqui foi Jesus. Então, todos nós temos. Então, todos nós precisamos nos purificar. Então, cada um precisa encontrar um caminho que leve a esse melhoramento. Não vai ser nessa vida, porque nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Mas caminhar na direção certa. Quer ver como você é professora e mãe? Teve essas coisas que aparecem no Instagram da gente, né? Do WhatsApp. É um cara que fala de paternidade, né? Paternidade responsável e tal. Ele diz assim, cara, quando você tá no barzinho com seus amigos, que alguém derruba a cerveja na mesa, você briga com essa cara? Não, né? Ah, que nada, tá tudo bem. Não, molhou minha calça? Não, tá tudo certo. Mas quando o seu filho, criança, que está aprendendo ainda a segurar o copo, que não tem total controle né, dos movimentos ainda, se ele derrubar alguma coisa, você faz o que com ele? Grita, bate, bota de castigo. Olha aonde é que está o erro, né? O jogo dos 7 erros, onde é que está o erro? Aonde é que está o erro? Você é aquele compreensivo ou você é aquele tirano? Que nem compreende a circunstância de uma criança em aprendizado. E não estou dizendo que eu consigo, não, tá? É algo que eu venho me observando muito. Muito. Eu digo mesmo, viu? É o mesmo caso quando a gente pega, como nós citamos anteriormente, o caso de Maria da Penha. Quantos homens na sociedade, porque a sociedade é um senhor digno de respeito, mas em casa contrata, sabe? Um outro exemplo que estava agora na sociedade, que se tornou um escândalo, o caso da empregada, da empregada que se jogou, né, do apartamento por conta dos maus tratos da patroa. Alguém comentou aqui também, mas eu não estou sabendo desse caso, que já estou alienada. Não estou sabendo, não? Foi em Salvador. Então, quando eu vi a cena, como ela maltrata, como ela agride a empregada. E assim, aí depois veio outros casos. Então, assim, talvez a patroa, no convívio dela na sociedade, ela seja uma excelente pessoa. Então, ela se veste com o véu de pureza. Mas a sujeira está nela e ela desconta em outras pessoas. Como no caso, o mais frágil, uma pessoa que estava ali para ajudá-la, para auxiliar. E ela retribui dessa maneira. Então, são coisas que a gente precisa analisar, né? Exatamente. Continuando, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas.
toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, aquilo que faz mal para mim. Não importa se o outro vai me julgar, mas se faz mal para mim, já é um escândalo, né? O escândalo no Sabe qual é o sentido. exemplo que eu vejo também, Ju? Às vezes a gente faz assim, ó. Cada um tem o seu débito, cada um tem sua conta, fato. Mas, por exemplo, se eu tenho uma briga, por exemplo, uma briga no meu trabalho, eu falo assim, não, eu só revidei porque ele me provocou. Eu só agi dessa forma porque ele me provocou, senão eu não tinha feito. Ele vai ser responsável pelas atitudes dele. A minha de não ter resistido, de não ter esse autocontrole, eu vou responder na minha medida. Então, assim, às vezes nós estamos sempre colocando a culpa no outro pelas nossas imperfeições, assim, por algo que nós precisamos conhecer, nos conhecermos, digamos assim. Porque, por exemplo, se toda vez que alguém fizer algo que eu não goste e eu revidar de maneira que não seja o ideal, talvez o problema não seja nos outros, mas o problema seja comigo, que não sei lidar com essa situação. Aí é o caso que eu mencionei anteriormente, que é quando a gente precisa procurar uma ajuda. Quando eu não consigo só, estenda a mão para outra pessoa te ajudar. Nós temos inúmeros profissionais aí que podem nos auxiliar. E o quanto eles são importantes nesse processo. Isso mesmo. Exatamente. Precisa procurar ajuda mesmo. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender que essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É bem bom explicar isso mesmo, né? Que não é que a gente é obrigado, estou cumprindo a missão divina apontando o defeito de fulano e cicrano. Não, não é isso. Isso é uma decorrência da nossa inferioridade moral. E se você fez, meu filho, agora aguenta, né? Que a coisa vem chumbo grosso. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos para serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, exílio e estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, lançado no final do ano passado, eles narram o deslocamento de toda uma, se a gente pode chamar assim, de toda uma colônia de espíritos muito inferiores, que está sendo levada para algum lugar, está sendo retirada da Terra. Eu pego esse gancho aqui, ó, que Kardec está nos lembrando que aqui ainda é um mundo de expiação, de provas e expiações, mas como estamos em regeneração,
alguns mais, digamos assim, mais tenebrosos estão sendo deslocados para dar uma certa aliviada. Ainda vai continuar tendo os nossos probleminhas comezinhos, assim, né? Os nossos problemas comuns de ainda em regeneração. Mas que aqueles mais terríveis estão sendo convidados a se retirar. Então, é uma forma de reduzir um pouco esse impacto, né, desse escândalo tão malvado, vamos chamar assim. E assim, é uma maneira, é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Essas provas, existem situações que exigem de nós uma sabedoria maior, como colocarmos diante de determinadas situações para não provocarmos problemas maiores. E também sabemos que existem seres que existiram, por exemplo, um Hitler da vida. Então, imagine se outros Hitlers existissem, se estivessem aí. Como nossa sociedade estaria. Então, assim, é saber que nós vamos nos depararmos com situações, com pessoas difíceis, mas é a maneira como nos prostamos diante dessas situações que vai fazer com que nós venhamos ter esse melhoramento, que possamos caminhar para um mundo melhor. Porque assim, eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho. Você também não vai, ninguém vai. Mas se cada um fazer um pouquinho, esses dias eu estava fazendo uma reflexão aqui em casa. Na época quando fala assim, tem racionamento de água, todo mundo fecha a torneira. Porque vai correr o risco de todo mundo ficar sem. Mas se passa um tempo, aí assim, torneira pinga de um lado, aí fica mais de 15, 20 minutos debaixo do chuveiro, sem pensar nas consequências pro planeta. Aí, quando vem uma situação, uma catástrofe, assim, ninguém cuidou, foi culpa dos governantes, eu jogo a bola para outra pessoa. Eu jogo para o governo, eu jogo para a sociedade, mas eu não me coloco o que eu fiz. Eu esperei chegar um momento caótico para eu perceber. Então, assim, sozinha, não sou eu. Mas é cada um dentro da sua vivência, dentro o que eu posso fazer para melhorar? Entendeu? É não simplesmente abaixar a cabeça para os problemas. Não, é enfrentar de frente. Sabe? Eu consegui encará-los. E eu consegui, no meu dia a dia, eu fazendo essas pequenas modificações que vão me levar a uma elevação espiritual, a um melhoramento. Mas isso não quer dizer que é da noite para o dia. Que eu acordei, eu sou o ser supremo. Eu ainda sou um ser humano com muitos erros, com muitas falhas. Isso que eu estou tentando melhorar. Que eu tenho que aprender principalmente a ser paciente comigo e com os outros. E você ser paciente consigo é você aceitar, entender que você é um ser humano, que você tem defeitos, que você tem limitações. E você ser com o outro é você respeitar o outro. É você respeitar as diferenças. Uma vez que você se conhece, não é qualquer reivindicação que você que vai tirar você do seu propósito maior. Então, assim, eu acho que cada um precisa. É quando volta tudo para a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que eu sou um ser, que eu tenho limites, que eu tenho defeitos, mas que eu também sei que eu posso vencer. Jesus venceu o mundo. Ele me disse que eu teria aflições, mas que eu tivesse bom ânimo. Então vamos encarar, né? Em vez de eu chorar, eu vou tentar me animar. Aí, essa semana eu estava pensando, né? Todo dia eu acordo para me tentar fazer atividade física. Uma raiva retada. Não é bom. Aí eu pensei, bom, mas eu preciso fazer. Se eu for fazer algo que eu não gosto, vai se tornar, não vai me ajudar. Mas se eu encontrar uma maneira que possa me aliviar, então tá. Coloco a música que eu gosto, vou pedalar, vou pensar, mas eu vou tornar aquilo prazeroso. Eu não vou simplesmente entregar para assim, não gosto, não quero, pronto, pô. Não sou Gabriela, não nasci assim, não morri assim. Então eu preciso caminhando, eu preciso encontrar o caminho. Eu preciso. Isso eu tô falando
um momento bem simples. Agora, assim, tem provas, gente, que nós passamos que, poxa, quantas pessoas agora na pandemia? Que prova maior que essa pandemia? Quantas pessoas agora no Natal? Nós já podemos falar no Natal daqui 3 meses. Quantas pessoas não vão ter todos os seus membros para comemorar? É uma prova imensa. Essas pessoas, por mais que estejam em luto, na dor, mas não entregar, saber que nós precisamos continuar, que nós estamos aqui, que nós temos um caminho a trilhar. Isso não é desmerecer a dor do outro e não é também nos desmerecer a nossa dor. Mas é saber que Jesus venceu o mundo. Nós também podemos. Às vezes é preciso mesmo vivermos o luto. Tem problemas que a gente tem que viver o luto. Mas é não se entregar ao luto. Viver por um período ali que eu preciso, mas não me entregar. Entregar, não. Jesus já entregou-se por mim. Então agora eu preciso erguer a cabeça, pedir o direcionamento e seguir. Marchar. Pode continuar, Ju, que eu falo demais. Não, imagina, tá uma maravilha. Ô, Jesus. Mas ai daquele, eu acho que nós estamos aí 16. É o que ia 16, né? Mas ai daquele. Por quem vem o escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque este pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião, aquela do olho por olho, dente por dente, Dente né? por dente. Mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Porque não é exatamente talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não é 2 mais 2. Né? Mas ele está falando que sempre vai ter que cada um vai responder pelos seus próprios atos. É isso, exatamente. É como eu falei aquele exemplo. Por exemplo, se eu cometer um erro, eu vou cometer na medida, eu vou ter que arcar com as consequências na medida do meu erro. Se o meu erro induziu a outra pessoa, se outra pessoa deixou ser induzida por esse erro, aí aquela pessoa vai ter que prestar contas na medida do seu grau, né? Digamos assim, do que ele errou. Então, cada um tem a sua conta. Então, eu não posso pagar por uma conta de outra pessoa. Então, cada um. Por isso que é tão importante o estudo. Cada vez que você vai estudando, que você vai descobrindo onde eu posso melhorar, como eu posso ter consciência. Porque uma coisa é quando, se não me engano, não sei se você foi ladeira, que aqui num dos estudos falou assim que a questão da ignorância, que... Ai, Jesus, como é a questão? Que é mais ou menos assim, que não é que eu sei, não é que nós pagamos nossos erros por não sabermos, mas porque nós somos ignorantes ainda em relação à questão do conhecimento de Deus. Então, de toda a existência. Às vezes é maldade, porque nós somos ainda ignorantes. Agora, uma vez que eu tenho conhecimento, aí já não é ignorância. Eu estou errando por querer. Aí é diferente. O querer para a ignorância são, digamos assim, são coisas distintas e que são tratadas de maneiras distintas. Isso mesmo. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra. E que apenas significa que cada um deve destruir em si, ó o que você falou, toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos.
Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta, né? Que é a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, né? A necessidade da reencarnação para provas e resgates, né? Então, Joana, também no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, em que ela vai comentar esse trechinho, ela vai nos lembrar assim, gente, o que, que adianta tirar os olhos se você continua com a inveja? Não é o ver que vai fazer você sentir inveja, é dentro de você. Então, é sempre ainda nos mantermos nas externalidades, né? Como se mudar uma externalidade fosse modificar o interno. Ou melhor, para nós é mais fácil cortar a mão do que mudarmos-nos internamente, né? Do que fazermos esse processo de autoconhecimento. Quando no Evangelho aqui fala voltar, né? Entrar na vida. Quando fala entrar na vida, me lembra muito o processo de reencarnação. E aí a gente entende as dificuldades que a gente tem, não só as dificuldades físicas, né? Mas todas as dificuldades financeiras, dificuldades de família, né? As circunstâncias familiares também, tudo é dificuldade que a gente precisa superar para que então a gente possa vencer este lado que está nos causando algum transtorno. Tipo, a fofoca, né? Escândalo lembra muito fofoca, né? A fofoca. Eu gosto muito de fofocar e de repente a gente vem em uma circunstância que você não consegue falar. Tem um estudo sobre as vidas de Emmanuel, por exemplo, em que uma das últimas ele vem como o padre Manuel da Nóbrega, na descoberta do Brasil, né? Ou melhor, no apossamento do Brasil, em que ele vem gago, porque justamente para ele ser tolhido de toda a sua eloquência, que naquela encarnação ele era para tratar isso. A eloquência, que é uma vaidade exacerbada que ele ainda possuía na época, e o conviver com os índios no meio do mato, que era para ele ficar afastado dos poderosos, ficar afastado de todo aquele ambiente cheio de riquezas, de facilidades e de poder. É impressionante, assim, como ele, mesmo ele já tendo vindo, reencarnando, já desde Públio Lentulus, ele já melhorando, convertido ao Cristo, tendo duas encarnações em que ele foi flagelado como cristão, mesmo assim, ele ainda precisava desses dois itens. E ele pediu para trabalhar justamente nessa missão, de tanto vir trazer a doutrina do Cristo para esta terra nova, né? Que era desse mundo novo, o Brasil, que Portugal decidiu que deveria se apostar, e então ele veio trabalhar esses dois itens. A vaidade, no sentido da eloquência, de ser um divino palestrante, não dessa vez, não seria, e no caso do poder, que ainda tocava fundo o seu coração. Eu fiquei, assim, achei bem adequado ao estudo de hoje. E nesse ponto aí a gente pode perceber assim, é muito fácil, às vezes, você dizer, eu amo Deus, Deus é o centro da minha vida, Ele me conduz. Mas quando tudo está bem, é fácil. É fácil para qualquer um. Mas na dificuldade, nas provas, realmente, é que a nossa fé precisa prevalecer acima de qualquer coisa. É ela que nos dá o sustento. Então, assim, como você falou, são essas provas que muitas vezes vêm para essa elevação, esse melhoramento. Então, não é que nem todo mal é mal, ele tem um propósito. Mas é a maneira como eu vou encarar essa dificuldade, como eu vou tornar isso diante das ferramentas do bem, das pessoas que eu tenho à minha volta, do conhecimento no Evangelho, como isso pode
tornar isso mais leve. Porque Jesus disse que seu jugo é leve. Então, com esses instrumentos, o instrumento da fé, essas provas elas se tornam mais leves. É aceitar, mas eu volto a repetir, não é falar assim, eu estou pagando, não é aceitar, baixar a cabeça e pronto. Não. Mas é transformar aquilo, a partir daquele sofrimento, algo maior. Usar os instrumentos do bem a serviço de Jesus aqui na Terra. Esse foi assim, a linha de entendimento que eu tive nesse capítulo sobre os escândalos. Maravilha, maravilha. Perfeito. Minha amiga, muito obrigada. Foi maravilhoso o estudo hoje. Nossa, estou tão orgulhosa. Já é palestrante carimbada, palestrante. Eu que Já agradeço, eu que agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço por há um ano e pouco atrás ter entrado numa live sua, sabe? Por ter me despertado, por eu ter, sabe? Por eu querer. Foi um sinalzinho. E que esse, eu te falo de coração, como me fez bem, como está me transformando, como isso tem me ajudado. É assim, eu que agradeço. E aí a gente vê o quanto é importante esse trabalho. O quanto é importante, sabe? Ter mais pessoas que façam esse trabalho, independente do credo religioso, mas que venham falar assim, desse amor, dessa paz, desse jugo leve para as nossas vidas. Isso mesmo. E eu garanto a você que não é papinho, não. Eu sou a primeira beneficiada, gente. Que cada evangelho desse me toca, me chama atenção. É um negócio impressionante, impressionante, impressionante. Então, minha amiga, faz a nossa oração final, por favor. Eu vou um textozinho aqui, um textozinho pequenininho, mas que eu acho que contempla um pouco a gente, né? Vamos lá. Jesus. Ah, Jesus. Quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil. Lembra-me de ti, lembra-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento. Não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofro, que eu te encontro aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Muito obrigado, Divino Mestre. Guia-nos em todos os caminhos, que possamos encontrar sempre a sua direção, Pai. Que não nos esquecemos daqueles que estão ao nosso caminho, que sempre possamos estender a mão àquele irmão que necessitar. E que o seu olhar, Pai, esteja sempre a nos guiar pelo melhor caminho. Gratidão, Pai, por essa noite, por esse momento, pela tua presença na minha vida, na minha família, na dos meus amigos, na vida de Ju, de todos que estão aqui. E por cada dia, Pai, por cada dia, nos permitir, nos tentar sermos melhores do que fomos. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Lindo, lindo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. Gente, quem entrou, muito obrigada. E assim, só agradecer mesmo, Ju. Muito, muito bom ficar aqui com você. Quem chegou agora, a Ian Roana, você conhece? A IM Roana, eu acho. Acho que são minhas alunas. Beijo, meninas. Acho que são minhas alunas do médio. Muitos amigos entraram, não deu tempo para contar, mas beijos para todo mundo. Pronto, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã com mais Evangelho. Tchau, tchau. Tchau.